Mariana, Renata, obrigado. Então, bom dia a todos. O Dr. Ramiro, que é médico da CCIH, vai apresentar para a gente hoje o protocolo CEPS do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, e o protocolo de neutropenia febril. Então, muito obrigado, doutor Ramiro. Fique à vontade. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Só queria confirmar se está no modo apresentação. Não, ainda não está. Não, Ainda não. não está? Ainda não, por favor. Você, Deixa eu tentar aqui novamente. você habilitou antes de abrir? Habilitei Então, sim. Deixa eu habilitar de novo então. Deixa eu ver aqui em compartilhamento de tela. Eu vou parar aqui e vou compartilhar de novo, tá? tranquilo. Eu vou só colocar. Já tá. Só um segundinho. Tranquilo. Só o Teams aqui começar a responder. Agora vai. Compartilhar a janela. Tela cheia. Pronto. Acho que agora vai. Agora está no modo apresentação? A gente não está visualizando seus slides, não, ainda. Ainda não? Acho que agora vai aparecer, Ramiro, porque começou Apareceu? Vamos só esperar um pouquinho. Dá uma Pronto, travadinha perfeito. aqui. Não, perfeito, viu? Ah, Perfeito. Perfeito. Pode ótimo. seguir. Tranquilo. Obrigado. Tranquilo. Então vamos nós. É, Novamente, bom dia a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Ramiro, sou infectologista aqui do hospital. A gente vai tentar abordar hoje uma problemática já conhecida de todos, mas que é sempre importante a gente estar rememorando, que o nosso panorama relacionado sempre com foco no paciente neutropênico. A gente sempre lembra que a sepse, quando a gente fala, a gente está falando num conjunto de condições, é uma condição sindrômica. No O grande foco é a disfunção orgânica. A gente tem um contexto de infecção com disfunção orgânica, ou seja, um desbalanço da resposta do organismo frente a um agravo infeccioso, na qual o corpo responde de uma maneira atabalhoada para tentar se defender, onde acaba que essa resposta um pouco confusa do nosso organismo pode gerar repercussões que podem ter impacto direto na vida do indivíduo. Esse conceito de sepsis ele foi atualizado com o tempo. Antes nós tínhamos um score que nós utilizávamos no conceito básico, que era o conceito de inflamação sistêmica, que nós tínhamos um score de CIDS, onde hoje ele foi substituído per si, a título de conceito, pela disfunção orgânica, que antes nós tínhamos a disfunção no conceito de sepse grave, que hoje, na verdade, nós entendemos que toda sepse é grave, então acabou se tornando um conceito redundante. E o choque séptico se mantém o mesmo conceito anterior, na qual você tem esse desbalanço da resposta do organismo frente à disfunção, cursando com hipoperfusão tecidual e, claro, com a necessidade de droga vasativa para manutenção da hemodinâmica, um conceito muito parecido com o que nós vimos antes. Então, a gente, quando fala de neutropenia febril, a gente precisa entender que batizar esse problema, ele pode se dar de diferentes formas, dependendo de onde você vê. Na literatura, principalmente na literatura americana, onde eles utilizam a temperatura oral como marco, eles colocam como presença de temperatura oral maior do que 38,3, maior ou igual a 38,3, ou então a temperatura sustentada maior ou igual a 38 por pelo menos uma hora. Como a gente entende que a temperatura axilar e a temperatura oral, a gente tem uma diferença de pelo menos meio grau, né, com relação a elas, então aqui no HO a gente acaba conceituando como febre, a temperatura
a partir de 38 graus e a temperatura mantida acima de 37,8 por pelo menos 1 hora. A gente vai valorizar esse dado no paciente neutropênico. E o que seria o doente neutropênico, o paciente neutropênico, no contexto da nossa avaliação? Nós temos dados na literatura que conceituam o neutropênico com paciente que tem menos de 1.500 neutrófilos, a gente tem dados na literatura que conceitua os pacientes neutropênicos como abaixo de 500 neutrófilos, mas isso pode variar um pouco de acordo com a sua fonte de pesquisa, mas o que nós utilizamos hoje é que o paciente neutropênico, no serviço, nós utilizamos o cutoff de 1.000 células por milímetro cúbico, onde a gente classifica como neutropenia severa aquela que é abaixo de 500 células, ou pelo menos tendência para isso nas próximas 48 horas, e neutropenia profunda abaixo de 100 células, abaixo de 100 neutrófilos por milímetro cúbico, dados que a gente normalmente utiliza dos nossos exames de rotina. A gente tem algumas formas de neutropenia, a gente sempre coloca que nem toda neutropenia é igual, afinal de contas nós temos causas diferentes, nós temos tempo diferente, nós temos neutropenias que são fugazes, nós temos pacientes que têm neutropenias mantidas, então nós entendemos que existem neutropenias, inclusive nas quais você não vai conseguir ter aquela mensuração direta a partir do hemograma, na qual é a neutropenia funcional, onde você tem alterações qualitativas relacionadas a esse linfócito, onde você tem esse neutrófilo maior do que 1.000, no entanto, é um neutrófilo que ele não funciona adequadamente. E nós temos a neutropenia prolongada, aquela que se instala a partir de uma condição infecciosa, ou mesmo por alguma terapia imunossupressora, algum antimetabólico, alguma outra algum transplante autólogo, onde nós temos uma neutropenia que ela perdura por mais de 7 dias, neutropenia essa quantitativa. É sempre importante a gente lembrar que o diagnóstico diferencial com outras doenças febris, ela é importante na avaliação dos pacientes com neutropenia, para a gente eventualmente conseguir avaliá-los da maneira mais adequada, né? Nem toda neutropenia é igual. Quando a gente fala de sepse e a gente fala de neutropenia, olhando especificamente para a sepse, a gente sempre entende que ela é um problema de saúde pública. Como a gente já colocou, é uma síndrome, ela pode estar presente em qualquer lugar, desde a comunidade a dentro do hospital, então a gente sempre precisa olhar para ela com muito cuidado. A sepse é um problema de saúde pública em todo o mundo, então é necessário que nós tenhamos um olhar cada vez mais criterioso a ela. No mundo inteiro, nós temos campanhas de conscientização da importância da sepse, então o reconhecimento precoce salva vidas. O dia 13 de setembro, mundialmente, é conhecido como não somente o Dia Internacional do Rock, mas também o Dia Mundial de Combate à Sepse, onde nós temos diversos desafios a partir de doenças emergentes, surgimento de bactérias multiresistentes, novos antibióticos e custos, contexto socioeconômico das populações, que isso acaba gerando sempre uma dificuldade no enfrentamento a essa condição. É sempre importante a gente despertar a importância ao reconhecimento dessa condição, que não é necessariamente algo que é blindado ao profissional de saúde. Ela precisa, na verdade, ser reconhecida pelo popular, pelo leigo, pela pessoa que não é da área de saúde, porque a partir do momento que a gente reconhece essa condição precocemente, a gente reduz o impacto dela. Para vocês terem ideia, esses dados são pré-pandemia, os custos com sepse nos Estados Unidos estimavam-se algo em torno de 24 bilhões anualmente. A OMS estimava ainda, em dados pré-pandemia, que no Brasil a gente tinha algo em torno de 240 mil mortes por ano. No mundo, algo em torno de 11 milhões de mortes por ano. A gente sempre olha esses dados com muito cuidado, até porque a epidemiologia em alguns países tem suas limitações, então a gente acredita que esses dados eram de fato muito maiores, são dados pré-pandemia, então são números que a gente precisa pensar que são um pouco maiores. E na sepse, assim como na neutropenia febril, que é uma faceta da mesma condição, a gente sempre lembra que o tempo é vida. De acordo com os postulados de Kumar, que estabelece que o atraso da terapia antimicrobiana ele aumenta a cada hora que se atrasa em 7% de mortalidade, no paciente neutropênico febril, esse atraso, muitas vezes, da terapia guiada, ele aumenta a chance de mortalidade desse paciente em 14%. É algo que chama muita atenção. De acordo com dados da literatura, existem serviços que a mortalidade relacionada à neutropenia febril fica algo em torno de 10%, e em pacientes com transplante autólogo,
pode oscilar até em 15%. Então, 10 a 15% nos casos de pacientes com neutropenia febril é a mortalidade geral no mundo. No entanto, quando esse paciente está chocado, essa mortalidade, a depender do serviço, beira os 50%. Então, é algo que realmente a gente precisa olhar com muito cuidado, aumentar sempre nossa sensibilidade nas nossas intervenções, tentar popularizar os nossos protocolos, sensibilizar nossos profissionais frente à importância dos sinais, que eles não podem ser negligenciados, independente da sua magnitude, e, claro, as medidas dos pacotes assistenciais podem ser fatores decisivos para a mudança desse paradigma que nós vemos no mundo todo. Quando a gente fala em sepse, a gente sempre leva em consideração a sua fisiopatologia, que se dá a partir de uma resposta inflamatória frente a um agravo infeccioso, na qual, como a gente já colocou inicialmente, o corpo responde de uma maneira mais atabalhoada, responde de uma maneira anárquica, com algumas alterações celulares e metabólicas, onde nós temos alteração da circulação sistêmica com vasodilatação, por vezes cursando com hipovolemia, alteração de mecânica miocárdica, alteração de microcirculação com dano mitocondrial, com alteração da trombogênese, alteração da densidade capilar e alterações celulares como apoptose, hipoxemia, liberação de radicais livres, que podem gerar realmente uma resposta deletéria e, por vezes, até fatal no indivíduo acometido por um agravo infeccioso, na qual ele não consiga ter uma resposta imune adequada. Então, sempre atentar que, resumidamente, a fisiopatologia da sepse se resume em uma hipóxia tecidual relacionada ao metabolismo anaeróbio, onde você tem um desbalanço entre a oferta de oxigênio e o consumo. A gente não consegue realmente fazer esse balanço adequado, no qual você pode cursar com alterações celulares e alterações sistêmicas que podem levar esse indivíduo à morte ou a danos graves. Então, é sempre interessante a gente lembrar que nosso principal gargalo frente à sepse e frente à própria neutropenia febril com disfunções é atentar para o reconhecimento precoce. Quão antes nós reconhecemos os sinais precoces relacionados à disfunção orgânica, mais rápido nós vamos intervir e menos consequências graves nós teremos para esse cliente, para esse paciente. Então, é sempre interessante lembrar que o horário de que nós notamos que essa disfunção ela acontece, que essa alteração clínica ela está acontecendo, a gente não tem muitas vezes como mensurar quando foi que essa disfunção orgânica se iniciou. Às vezes pode ter passado minutos, horas, sei lá, dias. Então, o tempo realmente é um carrasco muito cruel, que ele, de fato, quando está associado à sepse no paciente não neutropênico, ele já é uma condição que pode gerar mortalidade. E no paciente neutropênico, então, a gente aumenta, de fato, essa chance de desfecho negativo. Então, quanto antes a gente conseguir identificar os sinais, claro, a gente vai poder iniciar nossas intervenções. Lembrar que reconhecimento ou suspeição de quadro infeccioso, neutropenia febril, ou então realmente um paciente que tenha, não esteja neutropênico, mas que curse com disfunção orgânica, é fundamental que nós iniciemos o nosso pacote de intervenção com antibiótico na primeira hora, coleta dos exames laboratoriais, rastreio de foco, identificação do agente e, claro, tentar estabilizar a hemodinâmica desse paciente. Além do antibiótico, avaliar se o paciente tem sinais ou sintomas relacionados a choque, que é fundamental que nós iniciemos vasopressor nesse indivíduo, caso necessário, de maneira mais rápida possível, para que a gente consiga otimizar essa hemodinâmica desse paciente e restabelecer o seu status base e, claro, reduzir a mortalidade. E, claro, quanto mais rápido nós iniciamos as nossas intervenções, menos custo para o serviço e, claro, são vidas que nós salvamos. É sempre importante lembrar que no contexto da neutropenia febril, nós temos algumas ferramentas de estratificação. Hoje, no nosso protocolo, nós utilizamos o score MASC. Lembrar que, conceitualmente, o MASC ele é um score que nós utilizamos prioritariamente para pacientes ambulatoriais, onde ele visa identificar os pacientes com maior risco de complicação e aí indicar internação e terapia antimicrobiana venosa a partir de alterações que nós julguemos deletérias a partir do score que nós colocaremos a seguir. O MASC, a gente precisa sempre entender que quanto menor a pontuação desse paciente,
pior. Então, aquele cara que a gente coloca nos critérios, que ele pontua de 0 a 20, ele tem mais risco de complicação, ele precisa, de fato, receber terapia antimicrobiana venosa, e aquele que tem mais pontos, a gente pode, claro, fazer uma avaliação desse paciente e predispor até uma terapia antimicrobiana VO, então, ser um pouco mais permissivo quanto a essa avaliação. Nós utilizamos para a pontuação desses critérios alguns dados como idade, desidratação, sinais clínicos que qualitativamente nós podemos avaliar como moderados ou severos, se esse indivíduo vem do ambulatório, se esse paciente ele tem uma neoplasia hematológica ou um tumor sólido, se é um paciente que é pneumopata, se ele tem sinais de hipotensão, ou, claro, qualitativamente a questão dos sinais, e nós vamos pontuar de 2 a 5 cada ponto desse, onde a partir de 0 a 20 ele vai ficar como alto risco, de 21 a 26 a gente vai colocar como risco baixo, tá? Sempre importante que o MASC ele pode ser utilizado no contexto no internamento hospitalar, no entanto, nós vamos acabar não tendo essa possibilidade de abordagem em status ambulatorial, e, claro, a pontuação a gente pode utilizar para iniciar antibiótico precocemente ou não, mas sempre lembrar que é fundamental nós atentarmos que paciente neutropênico com febre, seja ela 38, seja ela 37,8 mantida por mais de 1 hora, que apresente taquicardia mantida, que apresente eventualmente alteração de mecânica respiratória, alteração de status neurológico, que porventura curse com desbalanço da pressão perfusão. É sempre importante a gente atentar à necessidade precoce de iniciar antimicrobiano e, claro, para a gente tentar garantir a menor possibilidade de desfechos graves quanto a esse indivíduo que tem mais chance de morrer do que os demais. Então, sempre lembrar que no contexto do MASC, a gente vai sempre utilizar pacientes que tenham neutropenia febril conforme as definições que nós colocamos abaixo, e o início da terapia antimicrobiana venosa com MASC de 20 abaixo, né? E, claro, esse score ele é utilizado para pacientes acima de 18 anos. É sempre fundamental a avaliação da história clínica, focada principalmente em novos sintomas, além da febre. A gente sempre lembra que, no contexto de febre no paciente neutropênico, a gente tem algumas causas não infecciosas, como, por exemplo, a própria terapia, desde terapias celulares, no contexto de leucemias refratárias, ou então de linfomas, utilização de anticorpos monoclonais, como rituximab, que pode causar febre de infusão, como quimioterapia citotóxica, no contexto de ciclofosfamida, ou então até mesmo de antimetabólicos como metrexate e azitioprina, que podem fazer até toxicidade cumulativa e podem fazer febre no paciente neutropênico, que são contextos que não representam infecção, claro, que essa avaliação ela vai se dar a partir de uma coleta de história detalhada, onde você vai ter esses dados da evolução e que você vai conseguir definir se esse paciente tem um evento novo que possa ser sugestivo de uma infecção ou se não, se possa ter relação direta com terapias ou com alguns outros fatores que possam ser relacionados, né? É importante a gente definir se esse paciente tem algum sintoma orgânico específico a partir de um exame físico rápido e direcionado a partir das queixas do paciente. É importante avaliar se o paciente tem uma história de colonização anterior, então infecção anterior, já que a microbiota hospitalar é fundamental, causa de deterioração clínica nesses pacientes. Então, avaliar se esse paciente teve histórico de terapia antimicrobiana nos últimos 90 dias, avaliar se esse paciente tem histórico de mucosite prévia, avaliar se esse paciente tem alguma colonização mediante a outro serviço hospitalar ou mesmo desse. É importante a gente definir se ele teve transfusão recente, se teve alguma dessas terapias que nós colocamos anteriormente, se tem algo que possa se justificar como causa de febre que não é infecção no momento da sua avaliação, e, claro, definir status como desnutrição, dispositivos invasivos, outras morbidades como diabetes, doenças crônicas respiratórias ou reumatológicas ou intestinais. Sempre importante avaliar esse indivíduo da cabeça aos pés, a partir de mucosite ou então lesões por pressão, que podem ser causas e portas de entrada nesses pacientes, que por vezes têm internação prolongada e com outros comemorativos podem de fato acontecer, e sempre atentar, claro, para a nossa avaliação criteriosa de sinais e sintomas. É importante entender que esse paciente neutropênico febril, assim como o paciente que não tem neutropenia e que cursa com uma sepse provável,
não somente a avaliação clínica ela é necessária. Nós temos o pacote de exames que no nosso protocolo, o ideal é que haja um acionamento precoce do laboratório, onde a gente tente iniciar a nossa investigação empírica de focos prováveis e a avaliação dessa resposta imune a partir do nosso pacote de exames à primeira hora, onde hemograma, ureia creatinina, gasometria arterial venosa, dependendo da sua avaliação, se o paciente tem alteração de mecânica respiratória ou não, coagulograma, bilirrubinas, e albumina, além de hemoculturas, né, preferencialmente em veias periféricas, né, se houver algum acesso de longa, a gente pode até coletar do acesso de longa, desde que ele seja pareado com periférico. Avaliação de outras amostras microbiológicas a partir da estratificação de sintomas, como, por exemplo, sumar de urina, urinocultura, e, claro, outros painéis e imagens. Sempre lembrar que o paciente neutropênico, a gente precisa ter uma imagem de qualidade e preferencialmente rápida na avaliação. A gente sempre lembra que mucormicose, sinusites são condições que podem, de fato, o próprio aspergilos, são condições que podem, de fato, estar relacionadas à descompensação desses doentes. Então, tomografia de tórax ou do cerro da face podem ser necessárias a depender da sua avaliação inicial. A galactomanana é um fator é um marcador que nos ajuda na avaliação desses pacientes. A gente sempre lembra que é ideal que no paciente neutropênico nós tenhamos galactomanana seriadas, que ela não seja solicitada necessariamente durante o evento cataclísmico, né, da neutropenia febril, mas entendendo a singularidade dos serviços, a gente pode ser um marcador que possa se valer no momento da nossa descompensação. E, claro, essa avaliação desse pacote, ela precisa ser feita na primeira hora, onde nas primeiras 6 horas a gente vai ver se a gente consegue estabelecer foco, se a gente consegue definir e guiar nossa terapia a partir de sinais ou sintomas, ou pelo menos a partir da nossa estratificação de exames, para poder definir esse passo a passo ideal, né? Então, quando nós falamos de terapia antimicrobiana, de acordo com o nosso perfil, a gente tentou estabelecer um espectro de terapia antimicrobiana num primeiro momento para o paciente neutropênico, com base em 2 grandes vertentes. A gente sempre leva em consideração que o principal tipo de micro-organismo relacionado à mortalidade do paciente neutropênico, assim como a maioria dos nossos pacientes dentro do hospital, é o bacilo entérico gram-negativo e também a pseudomonas, onde na urgência, no contexto de neutropenia febril, o nosso esquema de primeira escolha, a gente vai se utilizar prioritariamente do piperacilina com tazobactam, que é um beta-lactâmico. Na utilização, a depender, claro, da função renal, você vai ajustar mais para frente, mas no primeiro momento a gente vai fazer dose cheia de 4,5 de 6 em 6. Primeira infusão preferencialmente realmente em 1 hora, tá? Diferentemente do que a gente faz das doses subsequentes, que a gente faz de 2 a 3 horas. E, claro, avaliando as singularidades para definir se esse paciente tem indicação de outras coberturas, como, por exemplo, para MRSA, que quando nós vemos os dados da literatura mundial, a gente entende realmente a importância frente não somente à mucosite, frente a não somente utilização de dispositivo invasivo, lesões de pele, mas também no contexto da estabilidade hemodinâmica. A gente sabe que o MRSA é um fator extremamente relevante relacionado à utilização de antimicrobianos no mundo todo, tem uma relação direta com mortalidade, mas, de acordo com dados da literatura, a gente entende que o bacilo entérico gram-negativo e a pseudomonas têm uma representatividade bem maior do ponto de vista de mortalidade. O nosso antimicrobiano, em caso de necessidade de associação e cobertura para MRSA, é a vancomicina. A vancomicina, a gente sempre vai iniciar uma dose de ataque, sempre atentar para essa dose de ataque, pessoal, de 25 a 30 miligramas por quilo por dose, tá? Dividido em 2 ou 3 doses por dia, a depender da quantidade que você for fazer. Claro, lembrar que a vanco você não pode infundir em 1 hora, por conta das complicações, principalmente aquela síndrome do pescoço vermelho ou síndrome do homem vermelho. Você não vai ajustar para a função renal, a gente vai ajustar a partir da vancocinemia, e, claro, as doses subsequentes a gente vai fazer de 15 miligramas por quilo por dose, 10 a 15 miligramas por quilo por dose, a partir, claro,
do peso desse doente, desse paciente. Como a gente já colocou inicialmente, um dos grandes fatores de risco relacionado à terapia antimicrobiana é o uso prévio de antimicrobianos ou colonização por ERC, né? ERC enterobacterialis resistente a carbapenêmico, né? Que acaba sendo testado como GEM-KPC, para definir outras opções, eventualmente para gram-negativos, a de se convir que é a principal causa de mortalidade nesses pacientes, né? Eventualmente, o paciente colonizado, a gente vai pensar em abrir o nosso leque de possibilidades. O paciente que já vinha em utilização de antimicrobiano prévio tem a disfunção orgânica, o piperacillina tazobactam, eventualmente pode ser uma droga que a gente pode eventualmente saltar essa cobertura para o carbapenêmico. E sempre lembrar das nossas opções frente à terapia antimicrobiana, lembrar que não somente bactérias existem no paciente neutropênico, principalmente daqueles pacientes com neutropenia prolongada e que tenham eventualmente terapia antimicrobiana já em curso sem melhora clínica, ou que tenham eventualmente dieta por dieta enteral, ou então eventualmente manipulação da cavidade abdominal. É sempre importante lembrar o risco de translocação e a possibilidade de fungemia, onde, claro, esses pacientes precisam ter cobertura antifúngica adequada e sem sombra de dúvida, a gente precisa levar em consideração a possibilidade de utilizar também a caspofungina, ou anidrofungina, a depender da nossa disponibilidade no momento, ou derivados de anfotericina, num primeiro momento a partir da disfunção orgânica e da identificação dessa falta de resposta, e evitar, num primeiro momento, utilizar fluconazol, levando-se em consideração as nossas taxas de resistência, a possibilidade de aspergilos, a possibilidade de Candida não albicans, que infelizmente a terapia para fluconazol nem sempre é a mais eficaz em situações como essas. E assim, sempre lembrar que a avaliação desse esquema de antimicrobiano, ela precisa ser contínua. A gente vai iniciar no contexto da disfunção, vai iniciar naquele contexto de urgência, mas é algo que precisa ser visto. Às vezes a gente vê aquele paciente neutropênico que porventura está com aquela febre mantida, mas a gente vai ver de repente tem um device que ele precisa ser removido, a gente espera, tira, a febre passa, a gente pode avaliar a possibilidade de descontinuação. A gente tem a possibilidade de febre associada à terapia. A gente tem a possibilidade de iniciar um esquema empírico, no entanto, a microbiologia nos aponta um outro patógeno que precisa ser manejado esse esquema. Então, é sempre importante a gente estar avaliando continuamente o nosso esquema de utilização. E, claro, a manutenção, ou então a manutenção dessa neutropenia, ou correção da estabilidade, ou então manutenção dessa estabilidade como fator que gere aumento de cobertura, ou necessariamente uma redução dessa terapia antimicrobiana. Então, sempre atentar que esses pacientes precisam ser reavaliados. Uma vez iniciado o antimicrobiano, você não vai manter full, né? Sempre avaliar pelo menos em períodos de 48, 72 horas, onde se o paciente eventualmente se apresentar febril com um foco identificado, ou então eventualmente cursar com melhora clínica, a gente pode avaliar a suspensão desse esquema antimicrobiano e sempre atentar que pacientes que cursam com uma reconstituição imune podem cursar com um quadro infeccioso, e é uma das possibilidades de, infelizmente, início empírico de terapia antimicrobiana que precisa ser avaliada a partir dessas recuperações neutrofílicas que podem cursar com necessidade de, às vezes, avaliação de urgência do antimicrobiano. Então, esse é o nosso fluxograma que está presente no nosso protocolo, onde o paciente com neutropenia febril que esteja internado conosco, ele vai ser avaliado a partir da gravidade desse paciente, que a gente pode utilizar o score mask, como a gente colocou, que quanto pior, ou quanto menor, pior, quanto maior, melhor, nós podemos escolher a nossa terapia. Se eventualmente o paciente for ambulatorial, ou se o paciente estiver super bem, a partir do MASC maior do que 21, a gente pode até optar por um esquema oral com quinolona, mais algum beta-lactâmico, e avaliação com 72 horas. Se esse paciente apresenta um MASC de 20 para baixo, a gente vai avaliar se esse paciente tem estabilidade clínica ou não. Se é um paciente estável, eu vou iniciar o piptazo
de 6 em 6 horas, tá? Lembrar que a primeira dose é em 1 hora, tá bom? E depois a gente realmente vai fazer em 2 ou 3 horas, como a gente já faz de rotina. E claro, se o paciente tiver instabilidade, se ele cursar com instabilidade, que não é o caso do paciente estável, mas se apresentar mucosite, né, ou se apresentar algum foco cutâneo, você, claro, vai associar a cobertura para gram positivo. Lembrar que você vai iniciar para o estafilococo resistente à oxa, né, o MRSA, a dose de vancomicina, sempre lembrar aquela dose de ataque. Se o paciente ele tem um MASC baixo, cursa com gravidade e apresenta instabilidade clínica, e não tem antibiótico prévio, o esquema de escolha, piperacilina, tazobactam, 4,5 de 6 em 6 horas, mais a vancomicina de cara. Se eventualmente o paciente usou previamente o esquema com piptazo, a gente vai optar por iniciar o carbapenêmico, preferencialmente o meropenem, na dose de 1 grama de 8 em 8 horas, associado à vancomicina, onde a gente vai estar cobrindo os enterobacterales, os bacilos entéricos, né, gram-negativos, a gente vai estar cobrindo a pseudomonas, e em especial também um SBL, um APC que porventura possa aparecer, a gente vai já está cobrindo, já que ele teve essa pressão seletiva com piptazo anteriormente. E a vancomicina no contexto MRSA, como a gente já colocou anteriormente. Se ele teve uso prévio já de tazocin, de meropenem, a gente, claro, vai avaliar a possibilidade de fazer um esquema mais ampliado, onde a gente vai utilizar a amicacina, a polimixina B e o meropenem associado à vancomicina. Então, a gente vai fazer realmente uma cobertura mais ampla. Se, eventualmente, a gente avalia que esse paciente já vem colonizado por um ERC, por subretal ou mesmo em outras culturas, a gente vai já iniciar o esquema com poli-B, MER e amica, tá? Associado à vancomicina para cobrir MRSA, tá? E a partir daí a gente vai cursar com o nosso pacote de avaliação e intervenções com base naquilo que a gente já colocou anteriormente. Esse paciente, após o início desse antimicrobiano, é sempre importante que até 72 horas a gente tenha uma avaliação sobre a necessidade ou não de manutenção desse esquema de antimicrobiano. Lembrar que eu costumo muitas vezes, quando está falando com os internos, costumo dizer, e também nos treinamentos, a gente costuma dizer que o negócio é como polícia, né? Você, no contexto da sepsis, no contexto da função orgânica, você bate primeiro e pergunta depois. Então, essa é a parte do pergunta, né? Até 72 horas, você vai avaliar. Esse paciente está estável? Se sim, né? Tranquilo, o paciente está legal, a gente vai pensar em fazer a terapia direcionada. Se eventualmente, o paciente está estável? Se sim, a gente vai fazer a terapia direcionada, vai tratar o foco dele. Se eventualmente a gente tiver isolado o agente, né? Claro. Se não tiver isolado, a gente vai avaliar a suspensão de vancomicina a partir de presença de mucosite ou aquelas questões de lesão de pele partes moles associadas ou então instabilidade clínica. E, claro, a definição de utilização de terapia antifúngica invasiva em caso desse doente ainda não ter um patógeno isolado. Então, preferencialmente, nós temos que ter imagem, tá? Imagem de tórax, eu já faço, né? E, preferencialmente, a galactomanana seriada, né? Com base no que a gente já tinha antes desse momento agora. Ou, claro, pelo menos durante esse episódio, para a gente avaliar a consideração do voriconazol, ou então da anfotericina B, a partir desses dados que nós passamos anteriormente. Se eventualmente esse paciente não está estável, se eventualmente esse paciente segue febril, é importante a gente manter antimicrobiano, principalmente guiado para gram-negativo, mantendo esse espectro. E se tiver mucosite, manter realmente essa vanco, ou então, se ele não melhorou da instabilidade, e claro, ver qual agente pode estar relacionado e persistir em busca de foco para que a gente consiga identificar o que possa estar acontecendo. Se na avaliação, se esse paciente cursar com instabilidade hemodinâmica, a gente vai avaliar, né? O que danada que está acontecendo. Vai reavaliar esse antimicrobiano, é importante a gente discutir, porque a gente precisa considerar outras causas, como, por exemplo, vírus, por exemplo, fungos. Sempre lembrar que paciente com transplante autólogo, pacientes que façam terapia citopática, a gente precisa avaliar outros fungos associados. E, claro, doenças emergentes, ou então, eventualmente, novos patógenos, e guiar esse esquema por cultura, que seria o mais adequado, menos danoso e com melhor resposta desse paciente em tempo de avaliação contínua.
Nós temos hoje, ficou um pouco pequeno, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nós temos uma ficha assistencial hoje no nosso protocolo de neutropenia febril. Ela está dentro do nosso protocolo, tá? Ele era para já estar disponível no intranet, na verdade, no intranet não, naquela aba de documentos que a gente tem no CETID, né? Mudou um pouco agora esse mês, eu acabei não atualizando esse caminho, mas no portal CETID tem a aba documentos, então se você for na aba do intranet, quando você vai em fluxos e em protocolos, ele já te direciona para a aba de protocolos, onde você pode buscar, né, pode digitar o termo verbete neutropenia, e ele vai te guiar para esse protocolo, onde você vai ter acesso a essa ficha e essas recomendações que a gente já colocou. Sempre lembrar que nessa ficha a gente tem dados de identificação do paciente, né, nome, leito, peso, idade, e aí a suspeita de sepsis, a suspeita de disfunção, ela precisa ser avaliada. Nessa ficha a gente tem realmente a definição quanto à neutropenia, né, de pacientes que tenham neutrófilos abaixo de 1.000, né, ou então que tenha febre maior do que 38 ou maior ou igual a 37,8 mantida por pelo menos 1 hora. E claro, a gente deixa as disfunções, se eventualmente ele tiver alguma, para que, a partir do acionamento da equipe de enfermagem, a avaliação do médico plantonista ou então do médico do TRR, seja avaliada a possibilidade da gente startar o pacote de primeira hora, com a sinalização do laboratório para a coleta dos exames nos primeiros 30 minutos, com o início precoce do antimicrobiano, coleta das hemoculturas e a linha de cuidado, que é o mais importante nessa primeira hora, onde nós vamos avaliar as nossas medidas de intervenção. Sempre lembrar que a gente falou anteriormente da triagem de doença fúngica, né? A gente lembra que as imagens, muitas vezes, a gente tem uma apresentação mais tardia, então sempre atentar realmente para critério de disfunção, tá? Mas o nosso pacote de exames inicialmente nesse protocolo, vocês não vão conseguir ver imagem aqui, até porque isso é da primeira hora, a gente tenta deixá-la mais enxuta. Mas sempre lembrar que essa ficha, ela traz para a gente um passo a passo de linha de cuidado. Então, essas informações, elas são muito importantes, não somente para vocês tomarem condutas, mas também, claro, para a gente conseguir monitorizar esse paciente e tentar garantir que esse passo a passo seja seguido e, claro, vislumbrando a melhoria das nossas ações. Essa ficha, a gente acaba ampliando um pouquinho, só trazendo para vocês essa aba de acionamento, onde o preenchimento inicial se dá pela equipe de enfermagem e o médico vai avaliar a possibilidade de acionamento ou não, a partir dos dados que são colocados anteriormente, tá? Como eu coloquei aqui a definição, aqui o critério de neutropenia, se eventualmente não tiver plantonista, o TRR vai ser acionado no código laranja, tá? E a partir de então, a definição sobre início ou não desse esquema, a partir de um foco que, porventura, ele possa identificar nesse primeiro momento, que pode ser de qualquer lugar, corrente sanguínea, pode ser pele, pode ser sistema nervoso central, urinário, abdômen, ou então indeterminado, se ele não conseguir identificar naquele momento, que não tem problema nenhum, e para isso que a gente vai acompanhar esse paciente, né? Então, assim, começar a aula era de dezembro, acabou ficando boas festas, mas em suma era isso que a gente tinha nesse momento para mostrar para vocês. O passo a passo do protocolo a gente consegue identificar na aba de documentos. Desculpem o alongamento da conversa, mas eu fico aqui disponível para perguntas e para é, para qualquer questionamento nesse momento, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Ramiro. Agradecer aí pela excelente apresentação e o resumo. E aí eu abriria para os comentários, as perguntas dos meus colegas. Eu não sei quem gostaria de fazer algum comentário. Bom dia, eu sou a Karine. Bom dia, Karine. Bom dia. Só algumas coisas. Eu acho que quando tu falou transplante autólogo, na verdade tu queria dizer halogênico, porque o autólogo normalmente, por exemplo, no mieloma tem uma neutropenia curta, em torno de 4, 5 dias, e a taxa de mortalidade de complicação dele é bem pequena, ao contrário do halo.
A gente aqui realmente, assim, a gás arterial, até porque a maioria deles são plaquetopênicos, a gente deixa mesmo só para quem está em insuficiência respiratória. Foi isso que a gente É, colocou durante a apresentação, né? Você vai, o ideal, na verdade, é você avaliar esse paciente individualmente, né? Se uhum. eventualmente o cara não tiver nenhuma patologia respiratória no momento, eu acredito que dá para a gente fazer um gasovenoso sem grandes problemas, até porque o nosso grande objetivo é não somente a lactatemia, né? Mas também ter uma resposta rápida quanto HB ou então quanto a ionograma nesse primeiro momento, e a gasovenosa traz essa informação para a gente. Muito bem, obrigado. Uma coisa que é bem importante aqui no transplante especificamente, também na terapia celular no futuro, é a síndrome de liberação de citocina, que dá febre, e que a gente, obviamente, naquela hora ninguém vai saber se é febre de neutropenia febril ou de síndrome de liberação de citocina. A gente trata como neutropenia febril, mas aí eu estou reforçando ela para falar da importância do desescalonamento, né? Sem dúvida. Que a gente sempre procura fazer aqui no transplante. Eu só uma coisa assim que aconteceu essa semana. Uma paciente nossa fez febre, a enfermagem colheu as hemoculturas do acesso central, foi chamado o laboratório e o laboratório demorou mais de 12 horas, não foi? Porque a febre foi meia-noite e 8 horas da manhã o laboratório ainda não tinha vindo coletar periférica. Obviamente, a enfermagem foi iniciado o antibiótico, mas é só um dado assim de vida real que aconteceu agora. Não me lembro se foi sábado ou segunda, mas Uhum. foi. Eu acho que outra coisa que a gente, enfim, que é uma luta eterna nossa, é com relação aos swabs e aos curativos, né? Então, quando em 2017 foi 2017 ou 2018, que ano salvo, Marcelo? 2018. Foi 2017. Em 2017, a gente teve um surto de KPC, foi o primeiro surto de KPC do TMO, e a gente teve. E aí, a partir desse momento que a gente começou a fazer monitorização com SWAB, né, para KPC e VRE, e a gente também mudou algumas condutas com relação até ao início de antimicrobiano, e que depois a gente aprendeu e conseguiu mudar isso. Então, hoje, a gente, mesmo com paciente com KPC, a gente sempre começa com TASO, se o paciente não tiver distinção orgânica ou sinal de gravidade, né? E a gente teve uma melhora muito importante nos nossos resultados, mas de vez em quando falta SWAB. Por exemplo, agora está faltando SWAB KPC, né? Então, a gente acaba perdendo isso, que acaba dificultando. E a questão dos curativos, né? Então, semana atrasada, eu mandei foto para Deus e para a humanidade dos curativos daqui. Aí eu recebi essa foto de 5 pessoas diferentes. Porque eu mandei para todo mundo que podia fazer alguma coisa com relação a isso. Porque a falta de curativo para a gente é uma coisa assim que me tira o sono. Quando eu falo falta de curativo, eu estou falando de um problema que a gente luta há muitos anos, porque primeiro que a cirurgia não quer passar nunca subclave, mesmo em pacientes com plaqueta normal, passam jugular, que é um lugar já muito difícil para fazer os curativos, o micropó não prega, o outro plástico faz lesão cutânea. Todos os pacientes da semana passada aqui estavam com lesões de pele por conta do curativo. Então, assim, eu acho que são coisas que aí sim economizariam muito, muito dinheiro com antibiótico. E, e aí eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. E o antifúngico, aqui normalmente quando o paciente tem assim, neutropenia de mais de 7 dias, a gente já faz profilaxia antifúngica, né? E aí aqui normalmente a gente só acaba escalonando mesmo se o paciente tiver
alguma imagem sugestiva na tomografia ou na hemocultura, né? A gente Mas, sabe que a disponibilidade da galactomanana tem suas limitações, né? Isso é algo já conhecido por todos. A gente, claro, utiliza a imagem como marcador principal, mas, claro, sabendo da importância da galacto frente a essa avaliação de rotina, né, no doente neutropênico, né? Mas, enfim, de acordo com a nossa singularidade, a gente tem essa limitação claro, infelizmente, a imagem é o nosso marcador principal, né? A questão já passa a palavra para a doutora Cláudia Regina, a questão da galactomanana foi algo que a gente teve uma experiência anterior, durante 7 anos, em que nós fazíamos isso no laboratório privado e a gente utilizou muito na nossa prática. Ela realmente, como para diagnóstico preemptivo de infecção fúngica, é um exame excelente. Ajuda muito, auxilia, né, principalmente para diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, o Jorge e eu já tentamos aí nos últimos anos padronizar isso dentro do nosso laboratório. E ele é um exame trabalhoso, é um exame que exige padronização e que demanda tempo. Então, a gente não conseguiu ainda ter isso de maneira eficiente. Não adianta pedir hoje e receber daqui a uma semana. Não adianta. É um exame que tem que estar disponível para você tomar decisões. E tem que ter curva, né? Então, você tem que ter ele pelo menos 2 vezes por semana. Então, realmente é uma situação bem complicada. O acesso aí acaba, como a Karen colocou, sobrando realmente só A imagem. essa opção da imagem. Essa epidemia, vamos chamar assim, essa que a gente teve de pseudomonas, foi 2017, 2018, na verdade. E foi, Jorge, acho que ainda está aqui, foi um aprendizado muito grande para nós todos. Foram 6 doentes, né, que é na época, e foi inclusive a razão pela qual a gente conseguiu padronizar o Torgena no hospital. E a gente aprendeu muitas coisas, inclusive que desses 6 doentes morreram 3, e só saíram 3 que na verdade recuperaram neutrófilo. Então, que faz sentido, né? Como uma boa opção. Mas eu queria então passar a palavra para a doutora Cláudia Regina, por favor. Depois, doutor Paulo César. Tá no mudo, Cláudia, tá no mudo. Tá no mudo, Tá. pronto. Bom dia, pessoal. Que bom a gente estar tendo a oportunidade aqui de falar sobre esse tema. Karine, eu acho que eu não lhe conheço ainda pessoalmente, só de nome. Gostaria muito de lhe conhecer. Eu sou anestesista de formação, eu não entendo de hematologia, não entendo de infectologia, estou aprendendo, contudo, eu entendo de gestão de qualidade de processos assistenciais. E aí eu ocupo atualmente essa posição que eu não gosto desse nome de chefe, de liderança do setor de gestão da qualidade. A gente não recebeu, e isso eu acho que é super importante a gente se conscientizar, nenhuma notificação no Vigiosp da questão da má qualidade, da adesividade dos curativos. Se a gente não tem notificação no sistema de vigilância do hospital, de qualidade dos produtos, não tem como a gente interferir junto à sede ABSE e junto ao setor de compras. Eu recebi várias fotos também das suas reclamações super pertinentes e a gerente de atenção à saúde, a Magda, perguntou, vocês têm notificação? A gente, nenhuma. Quer dizer, se a gente não tiver notificação de desabastecimento, de má qualidade técnica dos produtos, de falta, de desabastecimento de galactomanana, não tem como a gente fazer uma forçação de barra para adquirir ou para mudar o produto. É assim que funciona. Infelizmente, nós, médicos, a gente não aprende essas questões burocráticas, chatas, administrativas. Então, a gente quer o melhor para o nosso paciente, a gente quer o melhor produto, a gente
Lógico que a gente quer cuidar do paciente, mas a gente não sabe como a gente reclamar das coisas de formas, de meios que realmente aconteçam e meios efetivos, porque o sistema Vigiosp é um sistema de notificação que às vezes as pessoas acham que não funciona, porque ele trabalha nos bastidores e no silêncio. E demora realmente uma questão de você trocar um produto ou de você adquirir um produto, ele demora às vezes meses, mas se a gente não fizer as notificações, não vai mudar nunca. A não ser que eu não sei nem o que se possa fazer para mudar, se não for por essa parte burocrática. Então, assim, eu pedi encarecidamente para todos vocês que quando tiver um produto de má qualidade, quando tiver um desabastecimento, vocês entrem no smartphone de vocês, ou entrem no computador do hospital, no portal CETIDES, tem lá, Vigiosp, HUWC, e vocês notifiquem lá, porque isso chega diretamente no setor da gente, tem 3 enfermeiras que só cuidam disso, de tecnovigilância, de farmacovigilância e de segurança do paciente. E a gente recebe as reclamações de corredores, mas as pessoas não escrevem. Então, assim, por favor, eu peço a falta de adesividade, ao curativo, vocês coloquem várias pessoas, que quanto mais notificação tiver, mais quem é que vê essas notificações? A gente, a sede ABSE e a Anvisa. São essas 3 instâncias. Mas se a gente não reclama, o problema não existe no hospital. Não reclama, eu digo lá escrevendo, reclamar escrevendo, não reclamar falando. Falando também reclama, mas escreve, tá certo? Sobre Doutora a questão Cláudia, dos bandos. Oi. com relação ao desabastecimento, né? Então, Você é a Karine, que eu tenho Não, tanta eu sou a curiosidade de Natália, conhecer. Enfermeira do TMO, que a doutora falou aqui comigo. Eu sou a Karine. Certo. Eu sei que ela é super conhecida, mas não tive a oportunidade ainda. Prazer, Karine. Com relação à indicação, na verdade, né? A gente usa a gaze ou microporo ou a película transparente não estéreo como estratégia para a falta do adequado. Porque o adequado, inclusive, está escrito no bundle, na normativa da Anvisa, na nossa, enfim, é a película estéreo. Que está em falta, desabastecimento. O hospital estava até ontem à tarde sem nenhuma película transparente estéreo há mais de meses. Foi um problema, querida, na licitação. Eu posso me juntar com você, igual eu fiz com o pessoal da MEA, que eu vou direto com você, que é a que tem domínio técnico sobre o assunto, no setor de compras. A gente vê se tem processo de licitação de adesão nos 45 hospitais da rede ABSE do Brasil. Tem vários jeitos da gente conseguir as coisas. A gente tem que saber o caminho, entendeu? Pronto. Então, assim, eu me prontifico, eu me ofereço. Né? E aí chegou ontem e falta só chegar o CHG, que é o que a gente usa. Tá no período. Eu posso falar, pessoal? E só uma coisinha, doutor Jorge, 2 segundos. E com relação à notificação, por exemplo, o GELCO. O GELCO foi uma coisa que a gente notificou muito em 2023, muito, muito mesmo. Mas como é compra central, não mudou, porque vem da sede. E aí, inclusive, esses dias eu falei com a doutora Magda sobre esse desvio técnico do produto, né? E aí ela disse que a senhora buscou e não tinham notificações recentes, mas é porque, infelizmente, cai no cansaço, doutora. A gente passa o tempo a notificar e não muda. Não, gatinha, deixa eu te dizer. Tem notificação de 2023, ela é de outra marca. Não é da marca atual, entendeu? Que a marca que você fotografou e que você mandou. É da marca de 2023, muitas notificações. Eu fiz um SEI para a sede. A sede eu acho que tirou de circulação, eu não sei, ou se essa é outra marca. Essa agora só tinha uma notificação dessa marca, entendeu? Então a gente precisa que notifique, sabe?
Porque senão, amiga, se não notificar, porque cada marca é um distribuidor diferente. E só o que tem processo de licitação é marca ruim, porque é mais barato, né? Pessoal, muito obrigado aí pela discussão. Acho que vocês podiam depois tentar se encontrar para poder continuar. Acho que passa a palavra para o Jorge e depois para o Paulo para a gente concluir. Paulo César. Jorge, por favor. Okay. Eu queria parabenizar o Ramiro pela excelente aula. O professor Ramiro está se destacando no projeto CEPS. Parabéns, Ramiro. E com relação à falta, Cláudia, é o seguinte: o que acontece é que a gente só é avisado quando acabou, entendeu? Então, o pessoal chegou do transplante, acabou. Aí você sai desesperado pedindo a representante para dar amostra grátis para você entregar para o transplante, né? E aí, realmente, a gente não notifica, mas eu acho que a notificação da gente deveria ser quando o estoque tivesse mínimo, que isso nunca é avisado para a gente. Então, acabou o Suab KPC. Como acabou? A gente não foi nem avisado que ia faltar, que ia acabar, a gente só sabe quando acaba. Então, assim, se o pessoal que fica dessa parte de controle de estoque avisasse a gente, olha, nós estamos no estoque mínimo, esse estoque só vai dar para um mês, né? Então, o que é que pode ser feito? Isso não é avisado para a gente, né? A gente só sabe quando acabou, quando não tem mais o que fazer. Então, a reclamação que eu sempre tive foi isso aí, que o pessoal do estoque nunca avisa para a gente quando está chegando no mínimo, só avisa quando acaba. É isso. Perfeito. Obrigado, Jorge. Paulo César, por favor. Paulo César. Tá mudo. O microfone tá mudo. Agora foi. Bom dia. Bom dia, Ramiro. Parabéns pela aula. Excelente aula. Agradeço ao doutor Fernando pelo convite e satisfação falar com a doutora Cláudia. Fazia muito tempo que eu não a vejo. Queria destacar 2 pontos na apresentação do Ramiro. Se a gente olhar um pouco para o retrovisor, que é um ponto muito importante da aula dele, em 2024, Ramiro, das gram-negativas, em especial das CLEB, a gente teve 68%, em média, já do tipo CRE. Então, assim, é um dado preocupante, né? Se a gente estratificar especificamente o setor da hematologia, a gente teve, das pseudomonas presentes dentro desse setor, 83% já eram CRPA, ou seja, pseudomonas aeruginosa resistente aos carbapenêmicos. Então, é muito importante a gente, pensando nesse seu protocolo, especificamente da CEPS, porque quando você diz que da entrada dentro do protocolo, inicialmente, o pipetazio é o medicamento de entrada, se você pegar o pipetazio para esse setor, então vamos fechar, olhar o retrovisor, né, de 24. Paulo, desculpa te interromper. Repete o percentual de pseudomonas, por favor, na hematologia. Vamos lá. Se a gente olhar o 24 já está compilado, os dados de 24 já está compilado. Só para todo mundo saber, o Paulo César é da microbiologia, então só para as pessoas entenderem. Desse total de gram-negativo da hematologia, eu vou estratificar os 2 mais importantes, que é a Klebsiella e as pseudomonas. De todas as CLEB identificadas no sangue, né? Especificamente do foco da sua aula, sangue da hematologia, a gente teve 68%, para ser preciso, 0,42% de CRE, enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. E das pseudomonas, de 24, foram 83,33% CRPA. Pseudomonas resistentes aos carbapenêmicos. Então, o dado a pseudomonas muito alto, né? Um índice muito alto. Isso. E aí, assustador, né, Paulo? Na hora que pega o seu protocolo, que a entrada é o pipetazio, né? Aí, se a gente pegar esses dados, doutor Fernando, tá lá no FAPIS, tá? Tá, deixa eu fazer um comentário. Nós tivemos, me perdoe, nós tivemos uma mudança aí na parte estrutural da hematologia, agora, ao longo desse ano de 2024-25.
Os doentes passaram, eles estavam realmente fora, né, do isolamento, eles passaram agora, estão no isolamento, onde tem o filtro EPA, então todos os doentes estão lá. E é provável que até o final desse ano, mais tardar começo do próximo, a gente deva ir para uma nova unidade com quartos, com banheiros isolados, né? Então, pelo menos a cada 2 leitos, um banheiro e portas, né? Então, acredito que vai dar uma melhorada. Até, a gente deve estar. Essa reforma foi autorizada, então a gente vê uma perspectiva de melhora. Isso aí, claramente, o modelo que estava antes, inclusive. Eu fiz essa observação para a direção do hospital, né? Que eu estava preocupado com isso, porque havia essa perspectiva da gente ir lá para aquele isolamento, que tem alguma melhoria, inclusive prevenção de infecção fúngica, né? Por causa do filtro EPA, que é uma outra preocupação nossa. E, enfim, houve essa mudança, então eu não sei se de repente agora 25 vai ser um pouco melhor, Paulo, tá? Espero eu. Mas, por favor, continue seu comentário e a pergunta para o doutor Ramiro. Enfatizando que, doutor Fernando, isso é a hemato toda, tá? Depois a gente consegue, com o deslocamento do TMO, especificamente lá para o final da 2B, né? 2A, 2B, tá? A gente Isso. vai... a gente consegue hoje, a gente conseguiu estratificar tanto no nosso FAPIS como no Master, estratificar os setores, que a hematologia ficava um pacote só. A partir daquele momento, criou o pneumonia específico do TMO, depois hoje a gente vai conseguir fazer especificamente daquela unidade fechada, para a gente conseguir distinguir e não botar todo mundo dentro do mesmo bolo. Ótimo. E aí, só para finalizar essa parte inicial, Ramiro, e aí, assim, eu deixo essa pergunta e essa reflexão, porque se a gente pega esse mesmo dado de 24, 41,82% dos pipetazos já são resistentes aos dois, botando aqui o bolo geral, tá? CLEB e CRPA. Então, ou seja, de cada 10, 4 já tem falha terapêutica, né? Então, já parto de partida com esse ponto. Então, assim, é um ponto para reflexão. Então, se você se juntando as duas, vai estar em torno de 40, quase 42%. Então, assim, você falou que inicia pipetado, depois vai para mero, né? Então, é um dado importante. Obrigado, Paulo. Ramiro, se puder dar uma resposta rápida, objetiva, para a gente caminhar, já passamos um pouquinho do nosso tempo. Um pouco. Paulo, só para puxar o protocolo, a gente deixou a opção de Tazocin no primeiro momento, quando o paciente ou ele vem de casa com mais de 90 dias sem utilizar antimicrobiano, ou quando ele está estável, né? Então, assim, a gente pega realmente para aquele paciente que tem um perfil mais de comunidade, por assim dizer, que nós precisamos utilizar cobertura para pseudomonas nesse primeiro momento. O paciente que utilizou antimicrobiano nos últimos 90 dias, né, a gente já tenta enveredar essa cobertura para carbapenêmico mesmo, né, pelo próprio protocolo. Claro que como primeira opção Tazocin, você realmente puxa esses dados. Só que uma coisa até a gente, depois eu vou até ver contigo, se a gente tem algum dado sobre essa casuística, sobre esse N de pacientes que tu me falou, se o tempo de internação dessa galera, se eram pacientes que vinham de comunidade, estavam menos de 90 dias, pacientes que tinham internamento precoce, ou se eram pacientes que já estavam há muito tempo. Porque realmente esse contexto do paciente que já estava há mais tempo é perfeitamente compreensível que ele tenha realmente esse perfil devastador. E isso realmente é o que a gente espera e o que a gente vê de rotina. Mas só lembrando que a gente deixa o Tazocin para aquele cara, eu vou falar até como eu falo com os internos, o cara que está jogando bola, o cara que está super estável, que está bem, pulando uma perna só, né? Porque se ele tiver instabilidade, se ele tiver utilizado antibiótico nos últimos 90 dias, você já vai enveredar realmente para terapia com carbapenêmico nesse primeiro momento. Mas, claro, é algo digno de nota para a gente poder avaliar até de onde é que está vindo esse paciente, se é o paciente que já está há mais tempo ou se é o paciente que está há menos tempo, que a gente tem esse perfil que tu lançou, tá? E, assim, é perfeitamente pertinente para a gente conseguir fazer essas atualizações. Por isso que é muito importante para nós, muito importante para nós o aspecto que a gente bate muito, que é a questão da avaliação clínica do doente, a história clínica. Então, essa decisão do antibiótico, do antimicrobiano, ela é baseada nisso. Então, é um protocolo, mas é um protocolo
que ele, como todo protocolo, ele precisa ser adequado à realidade, né? Então, aquele momento ali, o médico é fundamental. Então, não dá para ligar uma inteligência artificial e mandar o robô fazer, tá? Então, é preciso, por isso que é muito importante, e isso que a gente quer que os residentes aprendam, que os internos aprendam, a importância da história clínica e do exame físico, né, desse indivíduo. Assim, como o Ramiro colocou, se ele já tinha internações prévias, se ele já era colonizado, se ele não era, etc, etc. Então, isso a gente sempre tem esse cuidado, Paulo. E, por último, a doutora Cláudia quer fazer um breve comentário. Doutor Fernando, só para uma notícia... Desculpa, Paulo, desculpa, pode falar. Uma notícia importante, que a gente conseguiu o mero emprestado essa semana, que foi questão do suave retal, então é uma notícia importante. A doutora Ila mandou um e-mail para a CCH informando que aí chegou uma quantidade mínima e a gente selecionou apenas a UTI e a hematologia para estar fazendo suave retal. Então, o e-mail foi oficial. E o transplante de medula? Toda. A gente botou hemato. Tá bom. Tá, João Paulo. Obrigado, viu? Cláudia, a última palavra, Cláudia. Obrigado. A última palavra. O grande anseio dessa aula era a gente fechar com vocês da hemato, Paulo, com o senhor, doutor Fernando, a institucionalização de um protocolo clínico gerenciado. O que nós já estamos fazendo no hospital inteiro, como demonstrei para o senhor aí, desde 2023. Na hemato, a gente não está conseguindo, porque as fichas de coleta de dado do paciente que entra em sepsis, elas ainda não são preenchidas, porque estava se aguardando essa aula com o suposto motivação para treinamento dos médicos. Então, eu esperava muito que fosse discutido realmente o gerenciamento do protocolo, conforme eu já coloquei aí nas reuniões anteriores. Foi feito algumas discussões sobre se reabre protocolo depois de 24 horas. O João Paulo presenciou algumas reuniões da comissão do protocolo sepse sobre a coleta de gasometria, que não seria gasometria, seria gasovenosa, em virtude dos pacientes serem plaquetopênicos. Então, esses pontos do protocolo era que eu achava que nós iríamos discutir, entendeu? Porque tratamento, eu acho que vocês todos são catedráticos. Não, tudo bem. Então, vamos tentar ser objetivo. Gaso arterial em paciente hematológico, não, tá? Então, fica... isso aí já é uma coisa institucionalizada para nós, tá? Por razões óbvias. Então, não é só uma postura de não colher por não colher. Então, a gente evita, né? Por razões óbvias. E então isso fica claro. E a questão dessas fichas, do preenchimento, eu sou obrigado a dizer que eu acho que é onde roda melhor o protocolo de neutropenia febril na hematologia e no transplante de medula óssea. Isso eu não tenho dúvida, porque senão a nossa mortalidade era muito alta. Aí, assim, mortalidade no transplante de medula óssea do hospital universitário ela é menor que 1%, é 0,89 pelos dados de 2024. Então, assim, do ponto de vista operacional, Cláudia, a gente precisa saber o que você precisa, o que não está sendo feito, para a gente executar, entendeu? Preencher as fichas. Perfeito. E vocês terem dados. Então, sejamos objetivos, mande para mim isso e a gente vai implementar, tá? Assim, de maneira objetiva, tá? Perfeito. Eu quero muito agradecer ao Ramiro, pedir 1000 perdões a todos que ainda estão aqui, passando 13 minutos, mas infelizmente o motivo era importante, né? Foi uma reunião excelente. Eu acho que a gente sai daqui mais assim, atualizado do que ocorre de fato, né? Em vários cenários, eu acho que houve muita troca de experiência dos setores, doutora Cláudia, doutora Karine, Natália, Paulo, Ramiro, Jorge e todos os outros que estão contribuindo aqui. Então, muito obrigado e espero que a gente possa repetir pelo menos uma vez por ano uma reunião como essa, tá, nos nossos setores. E até para reavaliar se a gente cumpriu as metas, tá, Cláudia? Então, eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado mesmo. Ramiro, parabéns, viu, pelo trabalho. Jorge Luiz, um abraço forte. Obrigado a vocês todos. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.